Olá, boa noite, paz e bem, salve Maria. Vocês estão no canal Dominus Jesus e hoje nós estamos aqui com a presença do Paulo Henrique, do canal Cristãos de Verdade Oficial. Antes de eu passar a bola para o Paulo Henrique se apresentar, vamos começar fazendo a nossa oração, pedindo à Mãe do Céu, a Mãe Santíssima, que venha interceder por nós nessa noite, para que seja uma live leve, frutuosa, e que a gente consiga passar a mensagem de forma clara e que a nossa Mãe do Céu esteja ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graças convosco. a Bendita você, sois vós entre as mulheres, entre as bendito é o mulheres, fruto do é o vosso fruto ventre, do vosso Jesus. ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de agora, nossa morte. nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí, Paulo. Com você. A casa é sua. Boa noite, irmão. Paz de Cristo, amor de Maria. Boa noite a todos que estão acompanhando agora a live. E eu estou à disposição, né? Que a gente vai falar uns assuntos muito importantes aí, né? Nessa live sobre a questão da evangelização nos dias de hoje, né? Que a gente sabe que está bem difícil. Sim. Paulo, antes da gente entrar, fala um pouquinho do seu canal, também do seu apostolado. Pode ficar à vontade. Não, então, meu canal se chama Cristão de Verdade Oficial, né? Eu sou catequista formado aqui na Diocese de Campo Limpo, né? Aqui em São Paulo, capital. E o meu canal basicamente eu criei ele já faz acho que uns 2, 3 anos, falando sobre a situação da igreja, falando sobre principalmente essa situação que a gente vive, né? Essa crise da igreja, mensagens marianas. Eu estou adentrando também falar algumas coisas sobre mensagens marianas também, que eu acredito em algumas, mas principalmente as notícias da igreja e tentar evangelizar, usar as mensagens, usar do que acontece no mundo para evangelizar, né? Falar de Jesus, falar da Bíblia, falar de Maria. Certo. Basicamente é isso. É uma evangelização, uma catequese, né? Perfeito. A gente contribuindo com a catequese, né? De forma leiga, né? Isso. Tentar falar a verdade, né? Colocar a verdade, né? Sim. Cristão de verdade, tentar sempre agir com a verdade no canal. Per- Perfeito, Paulo. Então, vamos lá. Já entrando no tema de hoje, né? Que é as dificuldades que a gente encontra na evangelização, né? Em meio aos avanços tecnológicos, né? Então, para a Uhum. gente iniciar, eu separei aqui uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, certo? Ok, Jesus, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. No mundo de hoje, na sociedade em que a gente vive, né, Paulo? A gente vê uma disputa muito grande entre a atenção que a gente deve dar às coisas de Deus e os avanços tecnológicos, que são, assim, cantos de sereia, né, que ficam chamando a gente o tempo todo, e a gente, se a gente bobear, a gente passa tempo, horas e horas e horas ali, ou no celular, ou na televisão, ou no computador, né?
e a gente precisa encontrar essa temperança, né? Uhum. Principalmente Sim, no meio dos jovens, né? A gente, né, eu vivi a minha infância nos anos 80, né? Apesar do rostinho de 15 anos, eu vivi a minha infância nos anos 80, então eu tenho um carinho muito grande pelos anos 80. E a gente foi vendo, né, a evolução da tecnologia. Na minha sim, casa, cada por vez exemplo, mais. eu... Oi? Não, À pode falar, vontade, pode Paulo. continuar. Não, tô falando, na minha casa, quando eu era Não, criança, eu lembro que a gente tinha TV preta e branca, né? Assim, eu acho que meu pai comprou a primeira TV colorida, eu acho que foi em 89 ou 90, se eu não me engano. Até lá a gente tinha uma TV preta e branca, né? Tinha até na minha casa não tinha, mas dos vizinhos eu lembro que tinha aquela tela colorida, tinha uma parte verde, outra parte azul, outra parte sim. vermelha. O pessoal assistia o, o jornal na televisão, a pessoa estava lá tudo colorida, né? Aí Verdade. depois é que começou, né, a ficar um pouquinho mais popular a televisão colorida, né? Mas aí a gente Sim, foi, a gente que é dessa época, né, Paulo? A gente pode ir prestando atenção assim no como a tecnologia foi mudando e como a gente foi se tornando escravo de tudo isso, né? Eu lembro que tem uma passagem, eu não sei aonde que eu li isso, Paula. Talvez você recorde, da vida do Padre Pio, que parece Hum, que quando ele soube, né, da invenção da televisão, ele disse assim, ele olhou, né, parece que ele olhou um aparelho de televisão que mostraram para ele, alguma coisa assim, e ele saiu bravo, ele disse assim, ó, vocês vão ver o uso que vão dar para isso aí. Espera, vocês vão ver o uso que vão dar hoje, para isso. Né, Paulo? E a hoje gente viu, né? a gente repete a frase dele hoje com o metaverso, depois você vai ver daqui para frente. O metaverso é a Exatamente, evolução de tudo isso aí. exatamente. Então, ele falava da televisão, né? Que era tudo lá no comecinho, né? A minha mãe e meu pai, eles têm 84 anos de idade, os dois têm a mesma idade. E eles contam para a gente quando chegou a TV. Né? Eles viram a chegada da TV. Até eu acho engraçado que uma vez a minha mãe estava contando para mim, ela disse assim que falavam assim, lá na roça, né? Falavam assim: tô sabendo aí que vai chegar um rádio que dá para ver a pessoa lá dentro do rádio. Aí o outro fala assim: não, é sério mesmo? É mesmo? É verdade? Ah, não é nada, é verdade. Entendeu? Então é assim: a tecnologia, ela é uma beleza, né? Você vê, a gente está aqui ó, usando a tecnologia, a gente está Sim, falando aqui, ó, né, a 150 quilômetros de distância, nós estamos aqui mais ou menos, nós estamos aqui conversando como se estivesse aqui do lado do outro, né? As pessoas que estão aqui nos acompanhando agora, né? Boa noite a todos aqui, que estou vendo aqui que tem algumas mensagens aqui no chat, e as pessoas estão nos acompanhando aqui em tempo real. Então, assim, alguns anos atrás era impossível, né? Ninguém nem imaginava, né, que podia fazer isso. Pouco tempo atrás, inimaginável, né? Pouquíssimo tempo. inimaginável. Acho que uns 4 anos atrás não tinha isso aqui, né? Não existia, se eu não me Não, engano, não, né? Acho que uns não, 4 anos atrás não é possível. não era, Agora é fácil demais. exato. Só que assim, eu tenho saudade dos anos 90, né? Quando eu era criança. A minha diversão, assim, a televisão ou era mais ler coisas, né? Tudo era, você queria pesquisar uma coisa na revista, não tinha esses negócios de internet, né? Hoje em dia tudo que Uhum. você quiser está na internet. Então, a internet é uma faca de dois gumes, né? Ela pode te ajudar, ela ajuda, né? Quem está ajudando a gente aqui a falar de Deus, evangelizar, mas também ajuda cada vez mais fácil, por exemplo, os jovens buscar, por exemplo, a pornografia, coisas que Uhum. era mais difícil antigamente, né? Antigamente eles era até mais proibido, né? Ir na locadora, lembra da locadora, né? Tinha aquela parte lá do que não podia, né? Dos adultos, né? Aí era proibido chegar lá. Agora a criança pega o celular, consegue acessar e o pai nem vê. Então é meio complicado hoje em dia. Exatamente. Facilita, por um lado, né? Para coisa boa facilita, e também para coisa errada. Facilita demais, né? Uhum. Então, e outra coisa também, além desse avanço da tecnologia que facilita, que deixa tudo rápido as coisas hoje em dia,
Isso vai fazendo com que a gente também fique mal acostumado, né, Paulo? Porque a sociedade está muito imediatista hoje em dia. Ninguém tem paciência para ouvir uma explicação mais complexa. Um Não. exemplo, né? Eu tenho conhecidos, por exemplo, que não conseguem parar, assim, se for meia hora para assistir um vídeo de uma pregação, de um documentário, né, da igreja, para alimentar a fé, para fortalecer mais a sua fé, né, para ter uma fé mais sólida. Não conseguem, É, não conseguem. foi feito, E é foi difícil a gente. feito. Uhum. Não, é difícil a gente Tanto, querer explicar uma coisa complexa num vídeo de 1 minuto, né, né? não tem como, né? Não tem Então, como. foi feita até uma pesquisa, né, que você vê que teve o crescimento agora das redes sociais, que é os vídeos rápidos, né? O YouTube tem os Shorts, o Instagram tem aqueles vídeos rápidos, TikTok, que tem a pesquisa que hoje as pessoas não conseguem ficar 1 minuto vendo uma coisa. Os vídeos são 30 segundos. Aí diz que até mesmo esses 30 segundos tem gente que não consegue ver. Aí tem aquela. Aí os caras estão ganhando muito dinheiro com dancinha, aquelas musiquinhas rápidas, piada, mas um vídeo complexo, assim, de uma palestra importante, as pessoas não querem ver. Até mesmo a Uhum. gente da música, do mundo da música, fala que as pessoas não têm paciência de ouvir uma música até o final. Então, vem Isso. estragando o cérebro das pessoas. Realmente está estragando os jovens, principalmente, né? As pessoas não prestam mais atenção, as pessoas não querem ouvir. Aí quer uma coisa muito rápida e acaba não aprendendo nada. É muita informação e acaba não aprendendo nada. Não se aprofunda em nada. Hoje a gente vive a sociedade artificial, né? Superficial, né, na verdade. Que, vou pegar uma informação sobre isso, passa por cima, aí eu já entendi, pronto, aí vai para outra. Só que não entende nada, vai passando, passando, mas não entende o assunto de verdade. Né? Porque para Uhum. você entender, você tem que estudar, né? Tem que Isso. estudar a fundo, que nem a Igreja Católica. Para você entender a fé católica, você tem que estudar. Estudar o catecismo, estudar a Bíblia. Porque aí aparece qualquer um, aí fala que Deus fez isso, fez aquilo, e a pessoa não estuda e acredita. Aí você fica dependendo dos outros, né? Aí a sociedade vai caminhando assim. Exato. Os jovens, principalmente, os jovens só pensam em coisas rápidas, não estudam mais, né? Que nem no nosso tempo, na escola, a gente tinha que copiar, né? Hoje em dia eu vejo os jovens tirando foto da lousa e, copio depois, acabam não copiando mais. Então, tá sendo assim. As pessoas dão muita importância para nada, que nem na passagem que você leu, que a Marta está lá preocupada com um monte de coisa, e estava lá Jesus, lá, é uma oportunidade única, né? Por exemplo, Jesus na sua casa, e estava preocupado em fazer comida, fazer isso, fazer aquilo, e Jesus estava lá, uma oportunidade única, né, de conversar com Jesus. Então a gente passa por isso, a gente tem uma oportunidade de rezar, e a gente fica lá fazendo nada, porque a gente se distrai vendo os videozinhos lá, TikTok, aquela dancinha, e vai passando o dia e você não faz nada. Tá? Então é por aí, né? Que hoje em dia as Exato. coisas estão. Exato. Você tocou num ponto também importante, aí você comentou da música, né? Que até no caso da música, tá assim, as pessoas não têm muita paciência. A gente nota isso pelas letras. Pega, por Né? exemplo, aí um sertanejo raiz, né? Lá dos anos 40, 50, 60. Compara com as músicas de agora, do sertanejo de agora. Não estou falando mal das duplas de hoje, não é isso. Né? Não estou entrando nesse mérito. Estou falando da questão da qualidade da letra, né? A Sim. letra. Eu estava Repara pensando nisso a hoje, sabia? diferença. É porque eu Era uma estava vendo num história. post. Hã? Então, as músicas antigamente tinham uma história, né? Tinha algo para você aprender. Hoje em dia não tem. Que nem aqui, eu estava pensando nisso que você estava falando hoje, né? Eu estava aqui perto de casa, tinha no post, né? Vai ter show de vários cantores. Eu não conhecia nenhum, né? Aí colocava lá, a MC não sei o que, tal. Aí lembrei assim,
há 20 anos atrás, quem estava lá? Pode ser o ritmo que for, mas os caras você vai conhecer o nome, pelo nome, porque o cara tinha uma história, contava uma história, a música era melhor. Hoje em dia é só aquele negócio, aquelas dancinhas, fala de sexo, droga, ou adultério, não sei o que, e vai indo, né? E vai pegando. Mas, não, mas, por exemplo, dura um mês e acabou. Aí Uhum. faz outra música, aí vai indo. E o pessoal, antigamente, hoje, você ainda ouve, ainda você consegue lembrar do que você ouvia 20 anos atrás, por exemplo. Mas Exato. lá na frente, os jovens de hoje não vão nem lembrar do que estavam ouvindo hoje. Porque é É uma coisa coisa assim, de momento. reciclável. Uhum. É coisa de momento, né? Faz Uhum. um sucesso aí por 3, 4 meses, depois ninguém lembra mais, já trocou para outra. Aquela, Uhum. aquela música agitada, com pouca letra, né? E por que a gente está entrando nesse mérito? Porque tem a ver, né, com o tema nosso, né? Tô falando, porque é o Sim. imediatismo, sabe? A falta de paciência que o mundo tem hoje em dia. É isso que a gente está querendo dizer com isso, tá, gente? Não estamos saindo do tema, não. Né? Tem a ver, Não, sim, a gente não né? tá, tá falando de música, não, mas é só por causa Exato. do tema mesmo. Tá tudo interligado, porque são sintomas da doença, vamos dizer assim, são sintomas da doença, né? A É, sociedade está doente mesmo. exato. E olha como é importante quando a pessoa para ouvir, né, uma pregação. Por exemplo, as pregações do Padre Léo, por exemplo, né? Quanto, quantas Sim, pessoas o Padre Léo chamou para a igreja com suas pregações? E até hoje em dia, que elas são reprisadas o tempo todo, né, pela Canção Nova, na internet hoje em dia é fácil, você coloca aí Padre Léo, pregação, tem aí trocentas mil pregações do Padre Léo, graças a Deus. Um exemplo, né? E olha só, é né? isso. Se a gente não para ouvir, se a gente não assume a posição da Maria, né? De parar aos pés de Jesus para ouvir, a gente deixa Jesus passar, né? Tenho A gente medo tem que parar para do Deus que ouvir. passa, né? Que a Santo Uhum. Agostinho falava, tenho medo do Deus que passa. Né? A oportunidade de agora pode não acontecer depois de novo. Então, é parar, é dar o tempo para ouvir. E como é difícil, Paulo, como é difícil. Igual eu estava falando, celular, o computador. Começou com a televisão, né? Igual eu falei, começou com a televisão. Né? Pode ver aonde que as televisões ficam nas casas. Repara, Uhum. que lugar que Sim. fica? No lugar de destaque da Agora eu casa. não lembro, eu não lembro agora qual foi o santo, mas falava que, não sei quem foi que disse, eu esqueci agora, falava que a televisão era o sacrário do demônio, né? Mas agora eu não lembro quem falava isso. Foi alguém que, um pregador, não lembro agora, mas falava que a televisão era o sacrário do demônio. Porque quando ela entrou, ela roubou a família, né? A família antes sentava na mesa, comia, conversava, né? Aí agora, depois começou a televisão, a televisão ficou no meio da sala, geralmente, né? Aí as pessoas não conversam mais, né? Começou daí. Hoje em dia, com o celular, aí as pessoas não conversam mesmo, né? Não tem mais conversa do pai com o filho, não tem mais conversa da mulher com o marido. Aí vão e ficam só se distraindo. É uma distração. A sociedade, ela vive distraída, vive alienada, né? Vive cada dia que passa está mais alienada às coisas, só se vivendo no mundo virtual mais do que no mundo real. Não para olhar uma árvore, olhar para o céu. Você se lembra quanto você olhou para as estrelas? Perguntando para as pessoas aqui que ficam no celular o tempo todo. Já olhou para o céu, para a lua, já viu um pássaro? Coisa simples, né? A pessoa há muito tempo não para ver um parque, uma planta, alguma coisa, não para ver. Aí vê somente o celular, fica vendo um mundo lá, tô vendo Nova York aqui, tô vendo não sei o quê, e esquece do que tá vendo por perto. Né? Isso Do que está acontece do até com a lado, gente né? mesmo, às vezes, se a gente deixar. É, então, o mundo tem se distraído e vai crescer ainda mais essa tecnologia. É o efeito colateral da tecnologia. Ela ajuda a gente,
mas está acabando com o ser humano. Se deixar o ser humano, ele vai, daqui a, sei lá, 50 anos, você não vai nem se levantar do sofá, porque vai vir um robô te dar água, te dar comida, né? Então, acho que daqui a 50, 100 anos, se não existir a humanidade, acho que as pessoas não vão nem aprender mais a andar, vão ficar sentadas o tempo todo. É um, a desevolução, não está evoluindo, né? As pessoas estão evoluindo a tecnologia, mas o ser humano está regredindo espiritualmente, né? Uhum. Cada dia que passa é menos espiritual e mais o material. Cada dia que passa, eu até falei isso no meu canal já, né? Que a espiritualidade está acabando, até entre as pessoas da igreja. A espiritualidade tem acabado, né? O fim da espiritualidade, né? O crescimento do ateísmo, o crescimento aí só do materialismo. Aí o ser humano está regredindo, ele não está evoluindo. As pessoas falam, está evoluindo o ser humano, mas aonde está evoluindo o ser humano? Eu não vejo evolução. Vejo as pessoas aí só evoluindo a tecnologia, mas as pessoas estão regredindo. Uma matando as outras, não tendo paciência. Que nem você falou, as pessoas estão sem paciência, não ouvem mais ninguém. Então está regredindo. Que adianta? Aí daqui a pouco as máquinas dominam a gente mesmo, que nem tem esses filmes, né, que as máquinas dominam a gente. Daqui a pouco elas dominam a gente, porque a gente não vai ter mais capacidade de pensar. Aí as máquinas vão pensar pela gente. Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ainda dá tempo, né? Mas tem que tomar cuidado. Uhum. Exatamente. E a gente vê, né, que interligado com tudo isso, com essa falta de paciência, é a falta de cruzar as informações. Aí que está a dificuldade também da gente evangelizar hoje em dia. Porque a gente falar da doutrina católica tem pontos muito complicados, que a gente, nem tudo a gente consegue explicar, mas sim mostrar o que a igreja ensina, né? Por exemplo, tem verdades da fé que a gente não consegue explicar. Assim como Santo Agostinho queria entender a Trindade, e impossível entender a Trindade, né? Tem a história lá da praia, né? Que todo mundo conhece, né? Sim. Que ele viu o menininho brincando na areia, e aí ele pensando, no mesmo momento ele estava pensando, o que é a Trindade? Eu queria entender como é que pode um Deus em três pessoas. Eu queria entender. E ele pensando nisso na praia, meditando, ruminando, e ele viu um menininho lá brincando, fazendo furinho na areia, a água vinha, cobria aquele buraquinho na areia, voltava, o menininho ia lá, fazia buraquinho de novo, e aí ele incomodado, ele foi lá perguntar para o menino, e aí, o que você está fazendo aí? Aí o menininho falou para ele, não, eu vou colocar toda a água do oceano aqui dentro desse buraquinho. E ele começou a dar risada, né? Ele falou, coisa de criança. Aí ele falou assim, mas meu filho, olha só, olha o tamanho do mar. Olha o tamanho desse buraquinho que você fez com o dedo aí. Você acha que a água do mar inteira vai caber aqui nesse buraquinho? Aí o menininho falou para ele assim, da mesma forma que a Trindade não vai caber na sua cabeça. E o menininho desapareceu, né? Era um anjo. Era Deus que falando para ele, não tente entender aquilo que você não é capaz. A nossa inteligência é limitada, mas Deus deu para nós uma inteligência maravilhosa, né? A inteligência da gente pegar duas informações, confrontar para poder chegar a uma verdade. E é isso que está faltando hoje em dia, Paulo. Às vezes na evangelização, isso a gente vê em muitas coisas, né? Em muitas áreas, né? A gente vai mostrar para a pessoa duas verdades, vamos chegar à conclusão aqui, ó. Vamos pensar junto. E a pessoa não tem paciência. Vai pelo que a televisão está falando, vai pelo que um jornal lá está falando, mas confronta as informações. Né? Deus deu para nós a faculdade de pensar, né? Que maravilha a gente poder pegar as informações e confrontar para poder chegar à verdade. E evangelizar também é isso. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas por que eu tenho que ser católico? Ah, mas por que eu tenho que ir na missa? Ah, mas por que eu tenho que me confessar? Por que eu tenho que receber a comunhão? Né? E se a gente não dá tempo, não dá espaço, não para ouvir, não vai chegar à conclusão. Né? E é isso que está certas faltando. coisas Está tudo certas interligado, coisas né, você só, Paulo? sim, certas coisas você só vai entender com a espiritualidade.
Você não vai entender e lendo livro, você não vai entender pesquisando, né? Você vai entender você parando, e também é importante também isso também, de você rezar, né? Entrar em oração também é muito importante, porque as pessoas não querem parar para rezar, não querem parar para meditar, né? Para meditar a palavra de Deus, vai ler aquela leitura para entender. É muito importante, porque tem coisas que você só vai entender com a espiritualidade, só vai entender rezando, né? E outras coisas você vai entender pesquisando, estudando, que nem a doutrina da igreja, o que significa cada coisa, o que são os sacramentos, né? Então você tem que entender, mas também tem que ter a sua espiritualidade para entender. Tem que ter o seu momento de oração, tem que ter aquele momento com Deus, que nem na leitura que você leu, né? A Marta e Maria. Tem que ter o tempo para Deus. Não que você vai deixar as outras coisas também, né? Mas você, de tudo, primeiramente Deus. Deus é o começo e o fim, né? De tudo, né? Que nem um padre aqui da minha paróquia, ele fala, né? De Deus nós viemos, com Deus nós caminhamos e para Deus vamos voltar, né? O padre ainda costuma falar isso. E é verdade, a gente não vai levar nada, né? O que a gente leva é o que a gente fez aqui, né? Então, caminha primeiramente a Deus e o resto é acréscimo. As pessoas estão colocando outras coisas na frente de Deus, né? Esse que é o problema também de hoje também, né? Só tecnologia, dinheiro, fama e trabalho e esquecem de Deus. Hoje as pessoas vivem como se Deus não existisse. Até Exato. mesmo, até mesmo para a igreja, muitos padres, muitos bispos, né, vivem um materialismo muito grande, né? A gente vê, só fala do materialismo. Então é complicado. E a tecnologia, se a gente não tomar cuidado, ela domina a gente mesmo. Que nem o celular, a internet, tem a história do metaverso, né, que está no comecinho ainda, né? Mas a gente sabe que a tecnologia ela começa assim, com pouca gente, uma coisa meio assim que parece que nem o celular começou com aqueles tijolão, né? Aqueles que pessoal aqui fala tijolão, que não tinha nada, só mandava mensagem, você conversava, depois passou para o SMS, aí que nem uma vez eu vi o comercial de um comercial do futuro, né? Eu acho que era o Pelé que estava fazendo o comercial, que estava falando, olhando para a pessoa, né? Ali era uma coisa, ali é do futuro, ali é uma coisa de filme. E hoje a gente está fazendo isso hoje. Então vai aumentando a tecnologia. Aí não duvida, né? Tem gente que duvida que o metaverso, por exemplo, as pessoas vão andar em outro mundo paralelo na mente, né? Mas é possível. Já tem, lá no Japão mesmo, tem uma tecnologia que faz você sonhar. Você deita, aí coloca uns eletrodos na cabeça e você sonha com o que você quiser. Já existe uma tecnologia disso. Por isso que o metaverso vai ser parecido com isso, mas não agora, né? É uma coisa que vai aos poucos, né? Agora não é isso. Que nem teve o padre que fez uma missa no metaverso, né? Que da Rede Vida, né? Só que ali Uhum. é tipo um videogame, né? Você vê que você não está no mundo virtual, mas vai crescendo, né? Vai melhorando, cada ano que passa melhora a tecnologia e você vai ver que daqui a pouco você nem sabe nem se está no mundo real ou se está no mundo virtual, né? Só que só E lá na olha frente as só, pessoas vão perceber. não, e essa questão que você falou do sonho aí eu não conhecia, não. E olha só como é que é perigoso, né? Uhum. A pessoa que busca droga, por que ela busca a droga? Né? A pessoa ela É, vai atrás de um crack, por exemplo, para fugir da realidade, né? Para sentir uma sensação de bem-estar, a pessoa está passando por problemas e acaba entrando numa vida de drogadição, né? Para fugir da realidade. E olha como é que é parecido esse negócio do metaverso, então. É uma fuga da realidade, né? sim, a fuga da realidade. Na verdade, toda essa tecnologia, o vício na tecnologia é uma fuga da realidade. As pessoas, que nem nas redes sociais, as pessoas podem ser o que quiserem, né? Lá no Facebook, no Instagram, tiro foto feliz, né? Mas não sabe como é que é a vida da pessoa por trás, né? Todo mundo é Aí feliz no Facebook. todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz no Instagram, no Facebook,
mas a gente não sabe a vida real, né? Então Aham. é isso aí, é uma vida, uma falsa, que nem esses dias eu vi que morreu um homem que era o Hulk brasileiro. Aí ele tinha 1 milhão de seguidores, só que ele morreu sozinho em casa. Olha só. Ninguém morreu sozinho em casa. Ele era fortão, né? Era o Hulk brasileiro. Tinha 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores, mas não serve para nada, né? Não são amigos, é só seguir. Aí ele morreu sozinho em casa e depois de um tempo que foram ver que ele tinha morrido. Meu Deus do Então céu. é uma ilusão, né? Essas coisas de seguidores tem que ter um conteúdo, né? Que nem que a gente está fazendo essa conversa. A gente não quer ser famoso, né? A gente não quer ser artista, né? Exato. Nada disso. A gente está Perfeito. querendo falar de uma coisa importante, né? O nosso trabalho é esse, ajudar as pessoas a pensarem, né? Eu gosto muito de querer fazer as pessoas pensarem na realidade, né? No que está acontecendo. Hoje a gente vive numa crise muito grande no mundo inteiro, uma desconstrução das coisas, tanto na igreja como no mundo, né? Uma desconstrução do que é certo, dos valores, uma mudança dos valores, né? A tecnologia está ajudando a fazer isso. Que nem eu estava falando esses dias da Turma da Mônica lá, quem lembra da Turma da Mônica? Hoje está desconstruindo, fazendo uma série que parece a Malhação lá da Globo, né? Daqui a pouco vai estar eles namorando, já pensando em sexo, né? Daqui a pouco vai começar a fazer isso. Aí estão desconstruindo as coisas que eram boas antigamente, né? E você vê, né, pelos Sim. filmes, por tudo, tá? Exato. É Exato, geral, exato. uma desconstrução total. Então, entrando nesse mérito também que você falou agora, que é importante, é a questão dos filmes, né? A gente está falando, a tecnologia, né, o cinema, né, o streaming, a gente poder assistir, né, os filmes assim que acabam de sair, né, tá no cinema, daqui a pouco já está em streaming já, né, para a gente também alugar, É, comprar, sim, é muito rápido, muito rápido. E olha como eles são inteligentes, né? O povo que está por trás das agendas progressistas, né? Eu comentei com você até uma vez, né, que eu gosto de assistir os filmes de heróis com os meus filhos, tá? E agora tá perigoso, Paulo. Tá perigoso, que a é, gente começou a ver umas coisas ali. Antigamente a gente via assim algum esboço de alguma coisa, assim. Agora você está vendo a agenda realmente clarinha, assim, as claras, né, com as luzes é, acesas. Você está vendo tudo antes, ali, antes eram assim, mensagens, era bom só demais. mensagens, antes eram aquelas mensagens subliminares, né? É, Te via no Rei Leão, né? Tal, mas agora eles põem mesmo as claras, né? A agenda LGBT lá, né? Tal, principalmente isso, né? Hoje em dia aham, eles querem colocar de qualquer jeito. Só que não tá dando sucesso, né? Alguns filmes, né? Que nem teve um filme da Disney, né? Que tinha um beijo lésbico. Só que foi o maior fracasso da Disney de todos os tempos, né? é, Mas porque, porque as pessoas porque não querem, pô, vai misturar, né? Mistura. As crianças vão querer levar seus filhos para ver e não dá certo, né? É exato, porque difícil, né? é uma forçação de barra, né, Paulo? Uhum, Igual a gente está falando, a gente respeita quem é assim. A gente uhum, não persegue quem é assim. Quer viver dessa forma? Viva, né? Nós, como católicos, nós sabemos que não se pode viver isso, nem apoiar isso, né? Como católicos. Mas se a pessoa não é católica, viva sim, como quiser. Né? Ninguém é obrigado a viver acorrentado de acordo com o que a gente determina. Então, assim, a nossa missão como católico é evitar, né, entrar nesse mundo, né, evitar achar normal, né, mas respeitar, né. Agora, o que estão sim, fazendo com o cinema é absurdo, com o cinema, com as revistas, igual você falou da Turma da Mônica, né. Então, assim, é, é uma forçação de barra mesmo, é uma agenda que eles estão enfiando goela abaixo da gente. é E todo dia. é, e assim, é gradativo, né? Você vê que no começo, nos primeiros filmes, nos primeiros desenhos, não tinha. Aí a gente vai se Sim, familiarizando, vai acostumando com aquele desenho ou aquele filme.
Aí chega um momento que você vê que está tudo ali já e você entrou no meio sem saber. Aí eu lembro daquela... Tinha uma campanha que estava sendo feita aí, não sei se é nos Estados Unidos, que tinha um rapaz cantando lá, nós vamos converter os seus filhos, né? Você deve ter Sim, lembrado dessa campanha. passou no... O Santo Dom Bosco estava mostrando, né? Eles mostraram isso, parece que é lá nos Estados Unidos, né? Se não me engano. Sim. Então, é assustador. É assustador. Então, a gente tem que evangelizar em meio a tudo isso. Por isso que é importante, né? A gente que tem família, né? É casado, tem filhos, a gente falar em casa para eles. Porque, assim, ó, vocês vão ver isso aparecer em filme, vocês vão ver isso na escola, vocês vão ver isso na empresa que vocês vão estar trabalhando, em todo lugar, né? A gente tem que saber viver em meio a tudo isso, né? Aqui está tendo Sem esse processo, né? O briga. processo de, processo de normalização, né? Eles querem normalizar tudo, né? Quer normalizar e se você for falar alguma coisa, você pode ser preso, né? Então, mas vai contra a nossa fé, vai contra tudo. Não que a gente vai brigar com ninguém, né? A gente tem que, assim como eles querem o respeito, tem que respeitar também. Aí eles colocam em tudo que eles querem, né? Nos filmes, estragaram, né, os super-heróis, estão estragando os super-heróis lá, né? Porque as crianças gostam. Antigamente, né, a gente via nos filmes era o filme, o herói mesmo, né? O herói de verdade é aquele lá que é justo, aquele herói que tem honra, né? Que a gente via antigamente, né? Até naqueles heróis japoneses, né? Que a gente assistia antigamente, É, que era tinha a mulher, defendia a mulher, né? Tal, que a mulher era pega pelo vilão e o cara tinha que salvar, né? Hoje em dia não, hoje em dia querem colocar um monte de coisa. Não sei se você assistiu um filme do Matrix, né? Que não sei o que foi aquilo, foi o Matrix lá, ele não fez nada, quem fez foi a mulher que fez, no né? filme Os novo? filmes No novo? ultimamente, é, Não vi, não vi ultimamente ainda. ultimamente os filmes é a mulher que faz as coisas, ou então é uma pessoa que é homossexual, então os principais são essas pessoas, né? Estão colocando. E os heróis que eram fortões, tal, não fazem mais nada, né? Então Uhum. é a desconstrução, né? Desconstruindo. É bom para quem vê filme, né? Ou então quem não vê, em todos os lugares, você não tem escapatória. Em todo lugar, todo setor que você for ver, até na igreja, está acontecendo essa desconstrução. A gente tem que prestar bem atenção, né? Em alguns padres, né? Alguns padres, alguns bispos estão fazendo essa desconstrução, falando que não é bem assim, né? Tentamos mudar aqui essa visão. E essa questão do homossexualismo é uma coisa muito séria que é o pilar, né? Uma coisa assim que destrói todas as nossas crenças, tá? É por isso que eles estão focando nisso, porque desconstrói mesmo, né? Quando você fala desse assunto, aí mexe com as crenças das pessoas. Aí se você não tiver força, não tiver fé, não tiver... Que nem aí vem aquela parte de você estudar, né? De você ter o conhecimento para você não se deixar levar por tudo que você vê, né? É por isso que você Sim, tem que ter o conhecimento, que é o pilar, um dos principais pilares aí que eles estão usando para destruir a família, né? A desconstrução da família. Então é um sim. dos pilares. Então Porque, e você não pode falar nada, né? exato. É porque outro ponto da tecnologia é que ela pensa por nós, né? Por exemplo, igual a gente estava falando, né? Importante de fazer uma boa leitura, pegar um bom livro do tema, ler, ruminar aquilo com calma, né? Ver um documentário, um filme que fale sobre aquela questão, assim, explicando, né? É, principalmente na área da nossa fé, né? Explicando melhor nossa fé, os filmes da vida dos santos, né? Edifica Sim, bastante. Quanto que edifica, né? A gente assistir um filme assim, ler a vida dos santos, né? E você vê que a tecnologia ela quer ensinar a gente que a gente não pensa. A gente tem que, ela pensa por nós, né? sim. Olha, é aí que eu volto a falar daquele imediatismo, né? De coisa tudo muito rápido, porque ninguém quer mais pensar. Ninguém quer pensar. Né? A gente tem a faculdade de pensar e ninguém mais quer. Né? Aí a gente É. vê o que aconteceu aí agora há pouco tempo, né? Com a questão da, vamos dizer assim,
entre aspas, né? A, como é que eu vou explicar? Não a crise sanitária, né? Mas as medidas que foram tomadas, né? Medidas ditatoriais, né? Onde a gente não Sim. tinha mais escolha, ainda não saímos disso, viu? Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, mas Ainda as nossas continua, né? escolhas foram podadas, né? Porque dependendo da onde a pessoa estava, né? Onde a pessoa mora, estava num grau maior ou menor, né? Então, assim, a ditadura sanitária que estava acontecendo, né? E por quê? Porque a mídia pensa pela gente. A mídia pensa pela gente. Aí a gente começa a argumentar com os outros, né? Mas eu não, eu penso assim por causa disso, por causa daquilo, que isso aqui, ó, se você pensar, se você raciocinar, não tem lógica. Pronto, você já é olhado torto, como se você fosse negacionista. Não, é Sim. uma coisa muito louca, Paula. Então, É o a negócio evangelização de a gente ser passa por isso. o negócio de ser É, oficial, né? A versão oficial e a versão da teoria da conspiração. Aí é complicado. Que nem a gente estava conversando esses dias, né? Que se a tecnologia acabasse de repente, desse uma pane em nó, tudo, né? Porque o pessoal, a humanidade está dependente da tecnologia, né? E que nem, por exemplo, que nem a gente estava falando, falei da explosão solar, né? Isso aí não é teoria, é só você pesquisar que é possível acontecer. Uma sim. explosão solar que, com essa força da explosão solar, danifica os satélites e danifica toda a tecnologia na Terra. Ela é capaz de trazer de o mundo voltar para a Idade Média. Nada mais funcionar, começar tudo do zero. Agora imagine, se um dia isso acontecesse, como ficaria a humanidade? A humanidade que é Nossa. fraca, as pessoas são fracas, não sabem fazer nada, não sabem criar nada. Por exemplo, antes você conseguia fazer, por exemplo, fazer uma comida numa fogueira. Né? Quem é que sabe hoje em dia fazer uma fogueira, pegar um peixe? Quem é que sabe fazer isso? Poucas pessoas sabem fazer isso. Nossa. Comer, caçar, né, e tal. E a pessoa se voltasse para isso de novo, as pessoas iam se matar umas às outras, ia ser um caos. Exatamente, E, e exatamente. não é impossível acontecer, né? Não é teoria da conspiração. Aí a humanidade hoje está fraca, dependente, né? A gente vê os rumores das guerras, né? Que a gente estava vendo alguns documentários, né? Essa humanidade, esses jovens, até a gente mesmo, a gente não viu uma Segunda Guerra Mundial, a gente não viu um conflito, a gente não viu nada. Imagine que começa uma guerra com bomba atômica e tal. Como é que vai ficar a gente? A humanidade fraca, não sabe nada. Só sabe. Se sair um pouquinho da rotina, já fica tudo doido, né? Que nem quando o WhatsApp sai do ar, todo mundo fica É, doido. Então, imagine se desse uma pane geral, um caos geral, que nem da crise sanitária. As pessoas ficaram tudo desesperadas. Imagine uma gripe espanhola que teve antigamente, né? Peste negra, né? Imagine hoje pegando as pessoas, né? As pessoas entram em desespero. As pessoas entram em desespero só de falar da doença que teve agora, né? Da crise sanitária, essa doença do macaco agora, né? Tal. E as pessoas ficam em desespero, né? Apesar de uhum, não ser algo assim que a gente tem que manter a calma, mas uma humanidade fraca, uma humanidade sem espiritualidade, uma humanidade que não acredita em Deus, né? Porque antigamente, as pessoas não tinham tecnologia, mas acreditavam em Deus, eram mais fortes. Lembra dos seus avós, dos seus bisavós, rezava pra caramba, sempre estava rezando, alcançava as graças. Eu lembro até mesmo a história dos meus pais falavam, né? Rezava hoje, amanhã já acontecia, entendeu? Hoje em dia, cadê a fé? uhum, Então a gente exato. desconfia no homem, está confiando no homem hoje. Não confia mais em Deus. Por isso que aí qualquer coisinha saindo da linha daquela. A gente está em cima da linha, tem uma linha aqui. Qualquer coisinha é catástrofe, é um caos, gera o caos. Não sei se Uhum, você já viu um filme, um desenho animado do Vida de Inseto, que eles estão numa sei. fila indiana, aí vai caindo uma folha, aí cai na frente da formiga, a formiga não sabe mais o que fazer.
Aí tem que ter a pessoa tem que dar a volta na folha, as pessoas estão assim. Não, né? não olha mais o que está fazendo, não sabe por que está fazendo as coisas. Tudo automático. E se Tudo automático. uma catástrofe acontece? Ninguém Nossa, está se dá esse preparado para nada. apagão, se dá esse apagão eletrônico aí, né, da descarga do sol, igual você estava falando, e apaga tudo, cara, o que vai ter de gente morrendo sem ar, porque virou ar que a gente respira, né? Ué, igual você falou mesmo do WhatsApp, que deu aquele mini apagão, né, por um dia, 2 dias, não lembro. Acho que foi um dia, né? Foi um dia. Sim. Você vê que o caos que foi, a gente nem lembrava que o telefone telefona. A gente começava a falar assim, nossa, eu preciso falar com fulano, mas liga para ele. Ah, é verdade, o telefone liga, né? A gente esquece, né? Porque a gente fica tão escravizado sem perceber, né? Imagina só um apagão desse. Meu Deus do céu. Não dá para imaginar o que aconteceria. Antigamente... Pode falar. Não, eu lembrei agora, a gente estava falando da questão, né, da boa informação, né, de ajudar a pensar. Hoje, comprei, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Chegou hoje. Não li ainda, chegou hoje. Que é do Guilherme Fiuza. Passaporte 2030. Então fica a dica aí para quem estiver nos acompanhando aí, ó. Já ouvi falar muito bem desse livro aqui, tá? É lançamento do Guilherme Fiuza. E ele está falando aqui exatamente dessa questão da crise sanitária e das coisas que foram impostas para nós, né? Durante essa crise. Que a gente sentiu, muita gente não percebeu, mas a gente sentiu aí, assim, um esboço de ditadura. Sim. Só um segundinho, tá? Só um segundinho que tá vindo umas coisas aqui. Peraí, só um minutinho, tá? É rapidinho. Tá bom. Aproveitando aqui, dá uma boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui. A Dani mandou mensagem aqui para mim. Paz e bem, Dani. Boa noite. Aqui, Resumos e Resenhas, o nome do canal. Salve Maria. Essa daí é da Carla. Ela segue lá meu canal. Legal. A Carla é Carla e o William, né? O casal. Eles têm um canal também no YouTube. Que bom. Muito legal. Muito bom. Sejam bem. Obrigado aí por vocês estarem aí. Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Né? E é isso, né, Paulo? Não estendendo muito, mas são as dificuldades, né? Isso que a gente queria refletir hoje. Obrigado pelo bate-papo, porque é essa questão, evangelizar no mundo que não tem mais paciência para ouvir, né? Não tem mais paciência. É a dificuldade que a gente tem hoje, né? Tem conhecidos meus que, por exemplo, eu já indiquei filmes, né, de Vida dos Santos, dei para eles, né, o filme de presente, né? E a primeira coisa que a pessoa pergunta, mas quanto tempo que é de filme? Quanto tempo que é? 1h30? 2 horas? Eu não sei se vou ter tempo para ver, não. Aí você vê quanto tempo que a pessoa leva para ver essas piadinhas na internet, né? Assistir um jogo de futebol. Sim. Você sabe que eu fui perdendo. Eu gostava muito de futebol. Eu gosto ainda, gosto de assistir. Mas eu perdi, assim, gosto, mas não tenho mais ânimo para assistir. Por quê? Por causa disso, que eu comecei a desanimar de ver quanto que o futebol, por exemplo, escraviza também, né? Eu acho que é por causa do contato, né, de pessoas que eu conheço, tal, né? Não só daqui da minha região, não, pessoas que eu tenho contato que têm esse amor pelo futebol, e católicos, né? São católicos, que a gente às vezes quer ajudar a pessoa a entender melhor a fé, a viver melhor a fé, e a pessoa não tem tempo para as coisas da igreja, para aprender. Não tem, né? Simplesmente não tem. Então é uma dificuldade grande, né? Isso que eu falo. E no meio dos jovens ainda é mais apertado ainda. Mais, porque você disputar
você querer competir com o celular de um adolescente é difícil, é É complicado, difícil, é difícil. é complicado. É que nem assim, né? Tem que ter o discernimento, né? Não é pecado você ver um jogo de futebol, né? Você jogar também, né? Ou então ver um filme, ou ver uma. Mas você tem que ter o discernimento, né? Não pode dedicar sua vida só àquilo, né? Você tem que Isso. dedicar primeiramente a Deus, né? Primeiramente às coisas de Deus, o seu entendimento das coisas também, né? Você não pode ser um alienado de só ficar no celular, ficar só vendo essas coisas. Tem os momentos de lazer, né? A gente não vai ficar todo o tempo preso num negócio, mas a gente tem que Sim, dedicar nossa vida a fazer, que nem. Eu até me surpreendi que teve moda agora de podcast, né? De entrevistas, né? Que o pessoal está assistindo. Não sei como as pessoas estão conseguindo ver, né? Que é 1 hora é, de entrevista, tal. Tava até essa moda aí, né? Mas com os jovens, né? Os jovens ficam no Instagram, no TikTok, né? Tal. Aí para competir com eles é difícil. Falar de exato. Deus, né? Mas você sabe que muitas vezes o que chama atenção nesses podcasts é porque estão falando assim de curiosidades da vida da pessoa, o que a pessoa fez, que isso aqui. Sim, Não é, na maioria das vezes, não é um assunto que edifica. Repara, na maioria sim. das vezes não é. Não é assunto, não é um assunto Né? importante, né? Falando do artista, tal, né? Do que fez, né? É, Então e a pessoa vai se prendendo, vai ficando lá, presa naquele mundo lá e esquece, né? Fica no celular o tempo inteiro e não tem paciência de ver um filme do Padre Pio, por exemplo, um filme religioso, né? Ou então estudar sobre a fé. Aí depois vem outra pessoa, ela muda de religião e fala que a Igreja Católica era isso, era é. aquilo, mas nunca tinha estudado, Nunca né? conheceu, Então, né? Nunca conheceu. Que é, beleza que é a igreja é nossa, né, Paulo? Beleza, uhum, que maravilha que é a nossa igreja. E a pessoa é. não vai embora porque não conheceu, né? Então, se a pessoa E conhecer mesmo a igreja, ela entende que a igreja é a igreja de Cristo, né? Mas qualquer outra coisa é pela metade, falta coisas, né? É sim, genérico, né? Aqui a sim, igreja católica é a igreja original, né? Se você é, for pesquisar a fundo a história dos santos, é uma histórias muito bonitas a história dos santos, né? uhum. A gente A tem que se gente esperar vê, que nem você falou esses dias, conversou esses dias com o psicólogo Joel, né? Que foi, ele é muito interessante o método dele, né? O método que é, ele usa, né? Que ele usa dos santos, ele fala assim, você tem que se espelhar nas pessoas que deram certo. Você tem que se espelhar na vida dos santos. Tem os caras que escreveram um livro de psicologia, mas eles mesmos não. Muitos se suicidaram e tal, e coisa e tal. Mas eles não deram certo. Aí você vai seguir pessoas que não deram certo. Os santos a gente sabe que eles deram certo. Então esse é o uhum, método dele, muito bom, né? Então a gente tem que se espelhar naquilo que edifica, aquilo que te ajuda mesmo, de verdade. Não, muitos caras aí fazem livros e mais livros e eles mesmos não é. se ajudam e vai querer ajudar os outros, né? Usar, a gente tem assim a faca e o queijo na mão hoje em dia, né? Que Uhum. a gente ter a internet, a gente poder pesquisar a vida de um santo, pesquisar o que a igreja ensina nos documentos, né? Antigamente, igual a gente estava falando, antes da chegada da internet, como era difícil a gente ter acesso a algum documento, né? Assim, mais raro, né? Hoje em dia tá ao alcance das nossas mãos. A gente pega o celular do bolso e pode fazer uma consulta ali, né, do catecismo da igreja, É, uma né, passagem bíblica, né? Lembrar, nossa, eu lembro dessa passagem, onde que tá? Você põe ali, pronto, já achou, né? Como sim, facilita, como tem facilita. E vídeo, quanto tem a filme, gente né? exato, né? E como é esquecido, deixado de lado, né? E a gente É, conhecendo a fé, a gente usando essas ferramentas todas que Deus permite que a gente tenha, a gente conhecendo melhor a fé, a gente ama muito mais a igreja, né? sim. Só já caminhando para o final do vídeo, Paulo, que já está da live, né? Já está quase com 1 hora de duração.
já caminhando para o final dela, falando um pouquinho vamos terminar falando da beleza, né, da igreja, porque se a gente usa a tecnologia a nosso favor para conhecer a nossa fé, quanto que a gente passa a amar mais a igreja, né? Quão mais apaixonados a gente fica pela igreja. A beleza do sacerdócio, né? Olha só, uma coisa que só a nossa fé tem. Só a nossa igreja tem sacerdotes legitimamente ordenados, né? Independente se tem alguns padres que estão um pouco mais assim, com a fé um pouquinho mais enfraquecida, ou aqueles que são mais fervorosos, não importa, né? O importante são as mãos ungidas dos padres, né? Só a gente tem, né? Que beleza, que maravilha, Só a gente né? A tem, gente só a pensar gente na tem o beleza corpo de da Cristo igreja. também. É. Só a gente tem o corpo de Cristo, né? Só com a Igreja Católica acontece o sacrifício da missa. Tem muita coisa. E se você for puxar o fio da meada, você chega lá em São Pedro, né? A Igreja dos Apóstolos. Nossa igreja é a Igreja Católica que veio lá de Jesus Cristo, né? Não tem como negar. Até os pesquisadores concordam hoje em dia, né? Então a gente tem que estudar, a gente tem que, para a gente entender a igreja, a gente tem que estudar. Porque às vezes quando a pessoa não estuda, aí vê os padres, alguns fazendo coisa errada, aí já julga e acha que a igreja é falsa, a igreja é isso e aquilo. Não. A gente tem que continuar. A gente tem que. Quem tem que sair são os maus, não nós, né? Exato, os padres são a maior bênção que Jesus deixou para nós, porque é pelas mãos deles que Jesus vem, né? Se não fosse a mão do Sim. padre, que seria de nós? A gente não teria os sacramentos. Ó. Quando a gente tá doente, a unção dos enfermos, né? Quando a gente nasce, né? A gente é batizado por meio do padre. A gente peca, a gente corre se confessar, recebe o perdão de Jesus que age por meio do padre. Sim. A gente precisa se alimentar nossa alma, o alimento da nossa alma é a Eucaristia, é pela mão do padre, né? A unção dos enfermos, quando a gente está doente, ou está lá no finalzinho da nossa vida já, é pela mão do padre. A beleza da nossa fé, Paulo, é assim, sabe? Se a gente usa a tecnologia para aprender, né? Igual você falou mesmo aí da questão, né, da nossa igreja vem desde lá dos apóstolos. Uma coisa que eu sempre falo na catequese, né, que a sucessão apostólica é uma linhazinha que a gente pega hoje em dia, né? Os padres de hoje em dia, os bispos de hoje em dia, o Santo Padre, o Papa Francisco, a gente pega hoje em dia a linhazinha e vai puxando, a gente vai chegar até São Pedro, até os apóstolos, né? Sim, você vai chegar Não lá, tem chega lá até. interrupção, não tem interrupção, né? E é isso que eu falo. Se a gente não aproveita a facilidade que a tecnologia nos dá para aprender tudo isso, olha que oportunidade de ouro que a gente deixa passar, né? E é uma coisa que Você não pode dá para ser pesquisar imediatista. tudo. Não dá para ser imediatista, abrir um videozinho de 1 minuto e entender a história da igreja, entender os sacramentos, impossível. Se a gente não dá espaço, não senta aos pés de Jesus, como Maria fez, né? Não senta aos pés de Jesus para ouvir, a gente deixa passar essa oportunidade. Paulo, suas considerações finais, né, por favor. Já agradeço você, tá, pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui com a gente essa noite, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você, sua família, seu apostolado. Amém, irmão. Obrigado pela oportunidade, né? Agradeço muito. E, assim, como a gente estava falando, você vai chegar, você pode pesquisar a Igreja Católica de graça, né? Você vai lá, você pode estudar sobre a igreja sem pagar nada, né? Se você quiser. Então, vamos estudar, né? O segredo é você ter a espiritualidade, você rezar e estudar. É o básico para você não ser enganado por ninguém, você entender o que está acontecendo. É isso, estudar e rezar. É isso que você tem que fazer. Buscar, porque o Espírito Santo vai te mostrando. A oração vai te mostrando as coisas que você não pode entender por meio de um estudo. Ou a claridade de um estudo, de alguma coisa que você está vendo, é somente com oração. Isso que falta na humanidade, né? Sim. Mas é isso, né? Agradeço, peço a todos aí
que rezem por mim, rezem pelo nosso irmão Rogério, né? Que o seu canal cresça, que Deus abençoe seu canal, seu apostolado também. E vamos nos unindo, né? A gente tem que se unir, os canais católicos têm que se unir cada vez mais. Isso. Amém, Paulo. Muito obrigado. Vamos só rezar para encerrar, então, e a gente já dá boa noite para a turma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor, é convosco. Bendita sois vós Bendita entre as sois vós mulheres, entre as bendito é o mulheres. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de rogai Deus, por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora de agora e nossa na hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Estou vendo aqui também a irmã Maria Carolina aqui, agora que eu vi sua mensagem, irmã. Paz e bem, salve Maria. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Reze por nós, assim como o Paulo disse. E vamos lá, que a estrada é longa, é cheia de pedras, mas nós vamos conseguir, né? Com a graça de Deus, ou a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, nós todos vamos conseguir chegar lá. Um grande abraço, gente. Paz e bem. Salve Maria. Boa noite a todos.